Então tá bom, tá? Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? A gente é colega aí de residência, podem parar e me fazer perguntas a hora que vocês quiserem, tá bom? Então vamos lá. Eu preparei uma aula sobre alguns domínios cognitivos, né, para vocês. A princípio, a minha intenção, como é bastante assunto, a minha intenção é que a gente fale sobre funções frontais e memória nessa aula de hoje. E a gente vai falar sobre funções corticais superiores e alguns testes cognitivos básicos na próxima aula, tá bom? E aí depois a gente vai ter algumas aulas com a Carol também, sobre escalas de funcionalidade, enfim, tá bom? Então vamos lá. Falando um pouquinho sobre o córtex, né, a gente tem áreas associativas e áreas primárias, né, a gente costuma definir aqui nessa imagem muito usada do Blumenfeld, né, áreas corticais primárias, que são especializadas em receber e enviar informações primárias do ponto de vista visual, motor, né, sensitivo, que são essas áreas nesse azul mais escuro, né, a área primária da audição aqui de Heschel. As áreas em vermelho corresponderiam às áreas de associação unimodal, só de um tipo específico, de uma função só, e as áreas em amarelo corresponderiam às áreas associativas heteromodais. Então, basicamente, é assim que a gente divide as áreas do córtex, além do sistema límbico, que a gente vai falar mais para frente. Essa imagem, ela é uma imagem muito usada, né? É uma imagem do consenso brasileiro, que mostra esse contínuo aqui, né, entre o paciente, a pessoa com função cognitiva normal, o declínio cognitivo subjetivo, né, em que você tem uma queixa, porém você não tem alterações objetivas na testagem cognitiva, tá? O CCL, que seria quando você tem alterações objetivas na testagem, mas isso não compromete a funcionalidade daquele paciente, e o quadro demencial, quando isso compromete a sua funcionalidade, tá? A diferença, existe um declínio, né, com o envelhecimento de estruturas no envelhecimento normal, porém, isso não compromete a funcionalidade, tá bom? E aí, falando sobre CCL um pouquinho, né, acho que é importante vocês saberem, até porque vocês vão ver aí avaliações neuropsicológicas na vida, né, o CCL ele é definido por dois diferentes critérios, né, existe esse critério de Petersen e existe esse critério de Jaque e Bond, e é fácil de você lembrar, porque o critério de Petersen você precisa de um prejuízo em um único teste, de um único domínio, com uma diferença de pelo menos 1,5 desvio padrão. Então, o Petersen, que é um nome só, você precisa de um único teste cognitivo alterado dentro daquele domínio, com pelo menos 1,5 abaixo do desvio padrão da média preconizada para aquela idade e escolaridade. E Jaque Bond, você tem dois nomes, então você precisa de pelo menos 2 testes alterados no mesmo domínio, com uma diferença de pelo menos um desvio padrão, né? Menos um desvio padrão da média preconizada por idade e escolaridade. Então, isso aqui é importante quando você for avaliar uma avaliação neuropsicológica, tá? E aí nós vamos definir os pacientes como os CCLs, né? Aqui você pode ter CCLs amnésticos, em que você tem um comprometimento de memória episódica, ou um CCL não amnéstico, e aí nós vamos ainda definir isso como um CCL amnéstico único domínio, memória, CCL amnéstico múltiplos domínios, memória e mais alguma coisa, ou não amnéstico único domínio, ou não amnéstico múltiplos domínios, e aí nós temos cada patologia que está mais associada com esse tipo de alteração. Falando agora sobre domínios, né, a gente vai falar sobre funções frontais e funções de memória nessa aula, né, mas então, assim, falando de atenção básica, né, a atenção básica, ela é uma função que, na verdade, ela é difusa, né, nós neurologistas temos muito costume de
xingar muitas outras especialidades quando elas dizem que uma lesão focal gera alteração de nível de consciência ou de atenção básica, né? Porque, de uma forma geral, a maior parte das lesões que geram a disfunção na atenção básica e no nível de consciência são lesões difusas ou lesões associadas ao tronco encefálico ou mesmo lesões focais que comprimam o tronco encefálico, né? Então, a atenção básica é uma habilidade de manter o foco em uma determinada tarefa sem distrações. E aí, você vai ter um envolvimento principalmente do sistema reticular ativador ascendente e suas projeções para um córtex, tá? Então, esse é o primeiro domínio que você vai avaliar, porque se você não conseguir estruturar a sua avaliação através de uma atenção básica adequada, você não consegue avaliar os demais domínios, perfeito? E aí, como é que nós vamos avaliar a atenção básica? De uma forma geral, a atenção básica, ela se dá em testes de ordem direta, tá? Então, nós vamos fazer o DigitSpan na ordem direta, que é essa tabela aqui da esquerda. Como é que funciona esse teste? Você vai dizer para o paciente os valores, né? 1, 6, 9, 5. E aí, toda vez que o paciente ele errar, você vai dar mais uma tentativa para ele. Então, se ele errou o DigitSpan de 3 dígitos, você vai dar mais uma tentativa de 3 dígitos. Aí ele acertou, perfeito. Você passa para os 4 dígitos. E aí você vai até o momento em que ele erra os 2 spans daquele valor, tá? Então, DigitSpan direto, contagem de 1 até 20, meses do ano na ordem direta. Esse aqui é o Trail Making A, que nós chamamos, né? Então, é o teste em que o paciente simplesmente vai do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4. Percebam que, assim, não tem outras funções aqui, não tem controle de respostas, controle de inibitório, é só ele ir do 1 para o 2 para o 3 para o 4, mas um paciente com uma disfunção básica da atenção, como, por exemplo, um delírio, não vai conseguir fazer isso, tá? E aqui embaixo a gente tem a série de letras do MoCA, né, em que a gente vai ler para o paciente as letras e o paciente vai levantar a mão ou vai bater a mão na mesa toda vez que ele ouvir a letra A e somente a letra A. Isso aqui envolve atenção básica, sim, mas envolve controle inibitório, né? Tem muitos pacientes com disfunções frontais que a partir do momento que você fala o primeiro A, ele começa a bater em todas as letras subsequentes. Isso também envolve controle inibitório. E aí a gente vai falar de função executiva, né? São as funções que permitem ao indivíduo planejar, executar e monitorar um comportamento dirigido para uma finalidade, criando estratégias e organizando o pensamento, manejando a flexibilidade cognitiva, inibição de respostas inapropriadas e impulsivas, tomada de decisões e monitoramento de comportamentos apropriados. E essas funções executivas, elas envolvem principalmente circuitos córticos subcorticais do córtex pré-frontal com estruturas subcorticais, que nós vamos ver aqui para frente. Então, quando a gente pensa em função executiva, a principal região que a gente está falando é o córtex pré-frontal dorsolateral, né? E não só elas, né? A sua relação do córtex pré-frontal dorsolateral com núcleos subcorticais, com núcleos da base, principalmente cabeça do caudado, e núcleos do tálamo dorsomedial e ventral anterior. Então, essas vias são aquelas que são acometidas em pacientes que têm disfunções de função executiva, né? Então, eu trouxe 3 exemplos aqui de patologias que podem acometer essas estruturas, né? Então, isso aqui é uma imagem muito comum de uma neurológica que gera um comprometimento de uma inflexibilidade mental, um comprometimento de funções executivas, e gera também um acometimento psiquiátrico muito importante e distúrbios do movimento, né? É uma patologia que está relacionada a uma atrofia muito importante da cabeça do núcleo caudado, que, como eu falei para vocês, está incluída nessa via frontal subcortical. Esse aqui é um paciente com doença de Huntington, tá? Essa imagem aqui do meio também mostra um paciente com uma atrofia importante do núcleo caudado, mas que tem uma síndrome de degeneração lobar frontotemporal associada a uma proteinopatia chamada FUS, que é uma das proteinopatias associadas à DFT. Então, na DFT, nós temos a proteinopatia associada à proteína tal, a proteína TDP43 e a proteinopatia FUS, que causa muita atrofia do caudado e muita disfunção executiva,
tá? E essa última aqui é a HPN, né? Então, aqui a dilatação ventricular, principalmente anterior aqui, vai alterar essas vias córtico-subcorticais frontais e vai gerar sintomas de disfunção executiva, perfeito? Até válido a discussão, né? Às vezes tem pacientes com HPN que você tem uma dilatação contrária, que você tem uma dilatação da parte posterior, e esses pacientes geralmente são pacientes que são mais oligossintomáticos, tem menos disfunção frontal, tem menos disfunção executiva, não acomete o núcleo frontal da micção, então fazem menos disfunção de marcha, fazem menos disfunção miccional, tá bom? Então essas são as 3 patologias que eu queria trazer que acometem essa via. E aí, quais são as funções executivas, né? A gente fala principalmente de memória operacional, que é aquela habilidade que permite ao paciente registrar, processar e manipular mentalmente uma informação por um curto período, como, por exemplo, registrar um número de telefone para fazer uma ligação, ter em mente uma lista de supermercado quando são feitas as compras, perfeito? E como é que a gente avalia isso, né? Se a atenção básica era uma função que a gente avaliava utilizando testes de ordem direta, a memória operacional nós avaliamos através da ordem indireta, né? Então, a atenção e cálculo, eu odeio esse nome de atenção e cálculo porque você não quer testar cálculo, né? Quando você faz o teste do cálculo do mini-exame, você não está testando calculia, né? Síndrome de Gerstmann, será que o paciente tem uma calculia? Na verdade, o que você quer saber com o teste do cálculo é se o paciente consegue reter informação na cabeça dele por um período curto. Por isso que você, muitas vezes, até não corrige, né? Tire 7 de 100 sequencialmente, né? 5 vezes. Então, isso é um teste de memória operacional. O mundo também é um teste de memória operacional. O paciente tem que reter a letra que ele acabou de dizer para poder dizer a próxima, tá? Só para avisar vocês, assim, eu não costumo usar muito o teste do mundo, tá? A gente não tem parâmetro objetivo para pontuar o teste do mundo quando a gente o faz. Então, assim, imaginando que você pediu para o paciente fazer o teste do mundo, falar mundo invertido. Aí o paciente acertou as letras, só que ele inverteu as ordens, e aí como é que você pontua? Você pontua a letra que ele acertou, mas ele falou fora de ordem. Então a gente não tem parâmetro objetivo para pontuar isso, então usem o 100-7, tá? Assim, o paciente estará, ele vai estar incluído na faixa da escolaridade dele para os valores corretos do mini-exame, tá bom? Meses do ano ao contrário, DigitSpan na ordem inversa, que é bem mais difícil, né? Geralmente os pacientes fazem 2 pontos a menos no DigitSpan inverso do que eles fazem no direto. Mas aí você vai fazer a mesma coisa, você vai dar os números e se ele errar 2 vezes, você interrompe o teste, tá bom? Controle inibitório, né? Seria a capacidade de um indivíduo de suprimir uma resposta automática ou impulsiva a um estímulo que pode ser inapropriado ou irrelevante ao contexto. Então, nós temos alguns testes que avaliam isso, né? Esse teste aqui na esquerda é chamado de teste de Stroop, em que a gente pede para o paciente falar o nome da cor em que a palavra está escrita e não o que está escrito, que é muito mais intuitivo, né? Muito mais rápido você ler amarelo, azul, laranja, preto, vermelho do que você ler verde, vermelho, azul, amarelo, azul, preto, né? O teste de go, no go é um teste que você pode fazer no consultório, em que você pede para o paciente levantar a mão quando você bater uma vez a palma e não levantar a mão quando você bater 2 vezes. E aí você vai avaliar se esse paciente consegue inibir respostas inapropriadas, né? Esse aqui é o famoso Trail Making B, que é o teste do MoCA, né? A inibição de resposta aqui está em não procurar o próximo número, né? E sim procurar alternar números e letras, né? Teste do aplauso, bato palma 3 vezes e peço para o paciente fazer a mesma coisa. Novamente aqui o teste do MoCA, da lista de letras, né? Então, a capacidade de inibição de respostas. Falando em atos motores alternados, que também são uma função executiva, né? A gente costuma utilizar também para avaliar a perseveração, né? Então, o paciente com uma alteração de função executiva, ele não consegue alternar, ele mantém aquele mesmo ato, né? Esse aqui, que está representado à esquerda, é chamado o teste Lúria, né, que é um teste em que você vai orientar o paciente a
a dizer punho, borda, palma, né? Então, ele vai alternar punho, borda, palma, punho, borda, palma. E aí, o paciente com uma disfunção executiva, que tem um comprometimento de funções executivas, ele vai muitas vezes perseverar e fazer várias vezes o punho, várias vezes a borda, tá? Esse aqui no meio é um outro teste de Luria que nós fazemos, pedindo para o paciente alternar triângulos e quadrados, né? O paciente com uma perseveração, ele começa a fazer quadrado, 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 quadrado. Esse aqui é o Ozeretsky, né? Que nós pedimos para o paciente alternar as mãos, cada hora ele abre uma. E a disdiadococinesia também não deixa de ser um teste que avalia perseveração, apesar de a gente costumeiramente usar para avaliação de coordenação, ele também avalia a perseveração motor, tá? E aí a gente vai falar um pouco de planejamento, né, que seria a capacidade de organizar as etapas necessárias para alcançar uma meta que o paciente precisa, né? E o principal teste que a gente utiliza para planejamento é o teste do relógio, né? Então, por isso que eu falei para vocês na última aula do CECOP que é muito importante vocês escreverem como o paciente faz o relógio. Não importa o valor de qual escala eu utilizo para pontuar o relógio, isso é o de menos, assim. Se vocês souberem escrever que o paciente, ele começou aqui no 1, foi para o 12, aí ele perseverou até o 20, né, ele colocou os números de forma desorganizada, fez um relógio com contorno pequeno, isso informa muito mais do que o score global desse paciente, tá? E aí o relógio, né, ele, na verdade, ele envolve 3 funções, que são a função executiva de planejamento, né? Eu preciso desenhar um contorno adequado, colocar os números 12, 6, 9, 3, geralmente, preencher o restante nos lugares corretos, planejar o tamanho do ponteiro das horas que eu vou colocar, função visoespacial, é claro, que a gente vai falar na outra aula, e memória semântica, que é aquela memória que nos faz saber, né, conceitos, né, o que é um relógio. Para eu ter essa memória semântica de um relógio, eu tenho que já ter visto um relógio, ter sido exposto a um relógio várias vezes. Por isso que é um teste que depende muito de escolaridade também, né? E o Trail Making B também é um teste muito típico de planejamento, tá? E julgamento e solução de problemas, né? A gente costuma dizer para o paciente, olha, você chegou numa cidade desconhecida, como você localizaria um amigo? O que você faria se você visse fumaça saindo da janela do seu vizinho? São perguntas que fazem o paciente tem que pensar e o que você vai avaliar a concretude dessa resposta, né? O que você faria para localizar um amigo? Aí o paciente te responde, eu sairia andando. Ou o outro responderia, deixa queimar. Né, você avalia tanto cognição social quanto planejamento. E a abstração, que nós também utilizamos, né? Aqui tem o teste do MoCA, que é a semelhança entre a banana e a laranja. Geralmente, os pacientes concretos, eles falam as diferenças, né? Uma é amarela, a outra é vermelha. Um tem roda, os dois têm roda, né? Assim, e aí você consegue avaliar essa abstração, né? Outro teste. Falar os ditados, né? Casa de ferreiro, espeta de pau, cavalo dado não se olha os dentes, água mole em pedra dura. O que isso significa, seu João? Isso significa, doutor, que quanto mais você deixa a torneira ligada, mais buraco abre na pia. Então, não é bem assim, né? Mas tentem sempre relevar um pouco a escolaridade, tá? A gente tem um perfil populacional bem distinto. E vocês vão percebendo que nessa aula de funções frontais eu estou falando muito de testes do MoCA. E isso não é à toa, né? O MoCA é um dos testes que mais avalia funções executivas e disfunção frontal. E as fluências, né? Eu queria trazer essa discussão das fluências, porque eu vejo o pessoal fazendo teste de fluência, às vezes, no ambulatório, e eu percebo que ninguém está entendendo nada do que está fazendo ali, em termos do que é cada tipo de fluência, né? Então, assim, qual que é a diferença, né? Na fluência semântica, você já entrega para o paciente o domínio que você quer. Fala, meu queridão, fala para mim todas as frutas que você conseguir me falar. Fala para mim todos os animais que você conseguir falar. Então, você já entregou a categoria, fica mais fácil para o paciente. Aí, quando você vai para a fonêmica, que é aquela de todas as palavras começadas por uma letra, o paciente ele precisa pensar na cabeça dele alguma forma daquilo fazer sentido.
né? Então, por exemplo, uma forma bastante executiva seria fa-fe-fi-fo-fu, né? Fazenda, família, família. Aí você vai para o feito, você vai falando conforme as letras né, das vogais. Então, na verdade, as duas, é claro, avaliam linguagem, né? Mas como que você diferencia, né? A fluência verbal semântica, ela avalia a linguagem, avalia a memória semântica, porque você tem que entender quantas palavras daquela categoria estão guardadas ali naquele lobo temporal, e avalia um pouquinho de função executiva. A fluência fonêmica avalia a linguagem e avalia muita função executiva. Então, quando você tem um paciente desexecutivo, você tem uma grande desproporção entre essas duas fluências. Perfeito? Então, e aí, se nós formos topografar, né, a gente vai ver mais para frente que a memória semântica, ela está principalmente no lobo temporal anterior-inferior e lateral, enquanto que a função executiva ela é principalmente pré-frontal dorso-lateral, como eu tinha falado para vocês. Então, assim, essas fluências nos dão muita informação, além de quantos bichinhos ou quantas palavrinhas esse paciente falou. Perfeito? E como que você interpreta as fluências, por exemplo, numa doença de Alzheimer? Né? É interessante notar que, de início, a semântica ela é maior que a fonêmica, porque ela é maior que a fonêmica em todo mundo. Se eu pegar qualquer um de vocês agora e pedir para vocês falarem os animais que vocês conhecem e pedir para vocês falarem todas as palavras começadas por F, vocês vão me falar muito mais animais do que palavras começadas por F. Isso é o normal, tá? Porém, o que começa a acontecer? Como vocês sabem, na DA você começa a ter um comprometimento temporal primário, né? Então, você começa a comprometer a fluência semântica primariamente. Então, o que acontece? Eventualmente, quem cai primeiro é a semântica, as relações se invertem, né? Então, a semântica fica menor que a fonêmica, e, eventualmente, esse paciente já começa a ter um comprometimento cortical difuso, tanto frontal, quanto temporal, quanto posterior, enfim. E aí essa relação aqui do início volta a aparecer no final, só que muito ruim, né? Então, o paciente em fase avançada de doença fala 5 animais e 2 palavras começadas com letra F. Perfeito? E aí, finalizamos funções executivas, e agora a gente vai falar sobre iniciativa, sobre motivação comportamental, tá? E isso é algo muito associado ao pré-frontal também, tá? Principalmente ao pré-frontal mesial e ao cíngulo anterior, tá? Então, essas lesões de cíngulo anterior, elas geram uma síndrome apática muito importante, tá? Uma redução da iniciativa. Ah, mas como que eu diferencio isso da depressão? É muito difícil. Sim, se a gente perguntar para os nossos colegas psiquiatras, eles com certeza vão dizer que é muito difícil, às vezes, diferenciar a apatia de depressão. Mas, de uma forma geral, a depressão apresenta um conteúdo negativo. Né? Assim, o paciente tem aquela questão da alteração do sono, tem sensação de menos-valia, tem conteúdo, né, de pensamento de ruína, né? E o paciente apático, ele é apático. Ele está no blasé ali no meio, tá? Geralmente, lesões bilaterais e graves dessas estruturas geram um quadro de mutismo acinético, né? O paciente está vigil, está consciente, mas ele não tem iniciativa para falar, ele fica em mutismo, perfeito? E quando a gente fala em funções frontais, a gente também tem que falar sobre córtex órbito-frontal e ínsula anterior, que são as duas principais estruturas associadas à cognição social e comportamento. Tá? Então, alterações de personalidade, desinibição, inapropriação social, impulsividade, hiperfagia, hipersexualidade, perda do insight, né, perda da teoria da mente, que nós chamamos, né, a capacidade de reconhecer no outro um ser pensante que também tem suas ideias e sentimentos, isso acaba para os pacientes com demência frontotemporal, e tudo isso está relacionado ao córtex órbito-frontal, que está logo acima dos olhos, e à ínsula anterior, tá? Então, esse aqui é o triângulo mais importante dessa primeira parte, né? Então, você tem o lobo frontal, em que nós temos aqui, na região dorsolateral, na convexidade, as disfunções executivas, com sua relação com os núcleos da base, então essas vias são importantes. A apatia e a perda de motivação na região mesial, e a desinibição comportamental associada ao córtex órbito-frontal.
E aí eu trouxe aqui os critérios para DFT variante comportamental presentes no último contínuo, tá? Não é porque a gente ainda vai falar de DFT mais para frente no curso, enfim, mas eu queria que vocês soubessem que são 6 critérios clínicos, né? Você precisa pelo menos de 3 desses para fechar a DFT possível, né? E aí a gente consegue topografar com esses slides que a gente acabou de ver, cada uma desses 6 sintomas, tá? Então, a gente está falando aqui sobre desinibição comportamental, né, alteração comportamental, que está muito associada a córtex órbito-frontal e ínsula, apatia precoce ou inércia precoce, muito associado a córtex, a cíngulo anterior e frontal mesial, perda da simpatia ou empatia, órbito frontal e ínsula, comportamento perseverativo, estereotipado, compulsivo ou ritualístico, também associado ao órbito frontal, mas você pode ter um componente dorsolateral ali também, pensando nesse comportamento perseverativo. Hiperoralidade e alterações dietéticas, órbito frontal, e o perfil neuropsicológico clássico que se dá num acometimento de funções executivas no pré-frontal dorsolateral. Perfeito? Vocês estão me ouvindo bem aí? Eu vou falar de memória agora. Muito bom. Tá dando para ouvir bem? Tá sim. Então, beleza. Tranquilo, então, siga lá, pelota. Deixa eu botar aqui de novo. Então, eu vou falar um pouquinho de memória. Talvez quem assistiu a aula de quinta-feira se sintam algumas coisas um pouco repetitivas, mas eu vou falar algumas coisas extras também. Então, a memória é a habilidade cognitiva que permite a nós aprender e consolidar novas informações para um potencial uso depois de um intervalo de tempo variável de minutos a anos. Perfeito? E aí, quando a gente fala de subsistemas de memória, vocês precisam saber esse esquema, tá? Então, assim, a gente costuma definir a memória a partir de 2 parâmetros, o tempo e a presença de consciência ou não sobre aquela memória. Então, a gente divide como declarativa ou não declarativa e o tempo em que ela acontece, tá? As memórias declarativas são as mais estudadas na nossa prática clínica, né? Que são aquelas memórias em que nós temos uma consciência daquela informação, de ter aquela memória, e aí a gente vai falar sobre memória operacional, que é aquela memória que a gente falou já nas funções, né, pré-frontais dorsolaterais, que é a memória operacional, que é aquela memória online, de lembrar do número, de saber aquela informação rápida, de conseguir repetir aquela frase mais longa. A memória episódica, que é a memória mais afetada nas doenças degenerativas, com comprometimento do sistema límbico e circuito de Papez, que são as experiências autobiográficas, né? O que eu fiz semana passada, o que eu comi no almoço, né? Assim, são aquelas informações que são aquela famosa memória recente, que é perdida nas principais doenças degenerativas. E a memória semântica se trata de algo mais longo, né? A memória semântica, ela fala sobre conceitos, né? Assim, aonde eu moro, o que é o Brasil, o que é um celular, eu sei, eu já vi várias vezes um celular, eu sei que aquilo é um celular. Então, essas duas memórias, elas marcam a diferença entre lembrar-se de algo e saber de algo, tá? E a memória não declarativa é aquela em que você não tem uma consciência direta daquela memória, né? Você simplesmente, aquilo está automatizado e você sabe fazer porque você já repetiu isso várias vezes, né? Existe aquele clássico caso HM, né, que foi o paciente que ressecou os lobos temporais bilaterais por conta de uma epilepsia, e aquele paciente, ele não conseguia reter informação episódica, então ele não fazia ideia do que ele tinha feito no dia anterior, só que ao longo do tempo ele conseguiu aprender uma tarefa nova, né, então ele conseguiu consolidar uma memória de procedimento, que está em outro lugar. Né? Então, ele conseguiu lá aprender a datilografar, enfim, né? Então, a memória de procedimento é a habilidade motora automatizada e o priming se refere a uma memória de pré-exposição, né? Você escuta o início de uma música e aquilo já automaticamente te remete àquela música completa, ou enfim, tá? E como que eu formo essas memórias, né? Assim,
existe um primeiro passo que envolve muito do nosso córtex pré-frontal dorso-lateral e sua relação com o circuito de Papez, tá? Que é essa fase de codificação ou aprendizado. Então, assim, para que você consiga aprender aquela informação nova, como quando você senta para ler aquele contínuo, você precisa de atenção direcionada, atenção sustentada, estratégia para ler, vou dividir em tópicos, vou fazer um esquema aqui e tal, para depois você consolidar isso no circuito de Papez. Mas quem reina nessa primeira parte é o córtex pré-frontal dorsolateral. A segunda parte você consolida, né? Então essa informação fica rodando aqui no circuito de Papez, né? Entra pelo córtex entorrinal, giro dentreado, CA3, CA1, subícono, hipocampo, vai para o fórnix, vai para os corpos mamilares, trato mamilo-talâmico, núcleos talâmicos anteriores, giro do cíngulo, ao cíngulo de novo aqui, mas esse não é o cíngulo anterior, esse é o cíngulo posterior, giro para hipocampal e de volta para o córtex entorrinal. Então aqui a gente tem estruturas mesiais temporais, límbicas, e nós temos estruturas diencefálicas, como os núcleos talâmicos anteriores e os corpos mamilares, que também fazem parte do circuito de Papez, tá bom? Então essa é a fase em que começa a estabilização da memória. E aí, posteriormente, você começa a passar essa memória que está circulando e consolidando ali no circuito de Papez para uma memória estável e mais remota, que vai se depositar nas regiões corticais associadas a cada uma dos domínios que ela está mais relacionada, né? E eu já tinha mencionado isso na outra aula, que eu acho muito legal no filme do Divertidamente, em que eles falam que algumas memórias são descartadas e vão para aquele limbo, né? Enquanto outras memórias, elas vão para essas grandes estantes aqui, onde elas ficam consolidadas. E essas grandes estantes têm o formato do córtex, perfeito? E aí, quando você vai evocar essa informação, você novamente precisa do seu córtex pré-frontal, tá? Então, o seu córtex pré-frontal, principalmente dorsolateral, e suas conexões com núcleos da base, são a chave para você conseguir evocar. Então, simplificando, você tem o aprendizado da informação, pré-frontal dorsolateral, armazenamento e consolidação, circuito de Papez, e evocação, de novo, pré-frontal dorsolateral. Eu já trouxe isso na última quinta, mas trazendo de novo, né? O frontal aqui, atenção, função executiva, memória operacional, é o bibliotecário. E a estante é o nosso circuito de Papez. Você não consegue retirar o livro ou retirar aquela informação ali, você não consegue evocar se você não tem um bibliotecário funcionante, mas você também não consegue evocar se você não tem uma estante adequada para armazenar essa informação. Perfeito? E aí nós temos os tipos de amnésia, né? Então, geralmente, a gente fala como amnésia anterógrada e amnésia retrógrada, né? A amnésia anterógrada, ela seria aquela amnésia que surge a partir da injúria, mas a maior parte das amnésias, a maior parte das lesões em estruturas mesiais temporais também geram algum grau de amnésia retrógrada, que seria de antes do evento, né? Então, aqui, né, nós temos uma amnésia para fatos remotos, que seria amnésia relacionada a lesões do neocórtex, o que é muito estranho, né, porque para você ter um comprometimento dessa amnésia autobiográfica, né, de informações muito no passado, quem sou eu, né, quem é meu nome, quem é essa pessoa aqui do meu lado, muito pouco provável você ter uma lesão que vai gerar uma lesão nesse nível, certo? E quando você tem uma lesão em estruturas relacionadas ao circuito de Papez, você tem amnésias anterógradas que dificultam a consolidação de novas memórias. E aí a gente fala sobre dois tipos principais de memória, né? A amnésia hipocampal, que está relacionada a esse circuito de Papez, e a amnésia frontal ou desexecutiva. E aí, quando a gente pensa no comprometimento dessas duas memórias, né, a amnésia hipocampal, aqui na evocação espontânea, sem pistas dos testes de memória, ambas são comprometidas, então nenhum desses dois pacientes consegue evocar as informações, só que se você fornece pistas para esse paciente, o cara da amnésia frontal, que é o ansioso, o HPN, a apneia do sono, ele consegue evocar.
o paciente com amnésia hipocampal, que é o Alzheimer, o amnésia global transitória, ele não consegue evocar, tá? E aí nós temos mais um tipo de amnésia, que é a amnésia diencefálica, né? Então, lembrando, né, o nosso circuito de Papez envolvia estruturas diencefálicas, como os núcleos talâmicos anteriores e os corpos mamilares. O que gera, geralmente, esse tipo de lesão, né, de amnésia diencefálica? Geralmente, o mais clássico aí é a lesão de corpos mamilares e de núcleos talâmicos pela síndrome de Wernicke-Korsakoff, né, que é uma encefalopatia amnéstica, que tem uma fase aguda e uma fase crônica, e aí o paciente tem uma clínica muito semelhante à amnésia hipocampal, pode ver que está tudo igual aqui entre essas duas, só que ele confabula muito. Então, ele traz memórias irreais, né, e povoa a memória dele com memórias irreais, porque ele não consegue consolidar e ainda gera informações novas, tá? Então, essa é uma imagem de um paciente com Wernicke-Korsakoff. Como que nós diferenciamos na prática uma alteração mnéstica orgânica e não orgânica, né? Existem 3 queixas que são muito comuns, né? Aquela alteração mnéstica que parece mais executiva, né? Assim, olha, quando eu estou fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, a panela queima, né? Ou mesmo, olha, eu vou para o mercado e eu acabo voltando sem alguma coisa. Ou mesmo, eu fui num cômodo e eu acabei esquecendo que objeto eu fui pegar. Aí tem aquela outra senhora que vem com uma queixa assim, olha, eu não consigo lembrar que eu comi, né? O Continuum traz uma informação interessante que ele fala que o paciente que a gente se preocupa mais é o que não lembra, né? Então, assim, o paciente com doença de Alzheimer, ele não lembra que ele comeu, então ele come de novo, né? Ele fica repetitivo, né? Ele não sabe o que ele fez ontem. Me diz o que a senhora fez ontem. Não sabe dizer. Então, essa preocupa. E existe aquele outro paciente, né, que é aquela amnésia hollywoodiana, né, que o paciente te fala, olha, quem sou eu, onde estou, que lugar é esse na minha casa, né, assim. Então, esses fatos fixados mais recentemente, eles são mais prováveis de ser perdidos por lesões orgânicas do que os fatos remotos, né? Então, paciente que se apresenta esquecendo o próprio nome, mas lembra os fatos recentes, dificilmente terá uma lesão orgânica que justifique os seus sintomas. E aí, memória semântica, tá? Eu só queria topografar isso para vocês, porque isso vai ser importante quando a gente for falar sobre afasia progressiva primária semântica e demência semântica, tá? Esses conhecimentos do mundo, né, conceitos adquiridos sobre objetos, pessoas, palavras, enfim, são algo muito associado ao polo temporal anterior, antero, inferior e lateral, tá? Então, essas informações sobre o mundo estão depositadas ali, tá? E quando a gente tem essa dificuldade de lembrar dessas informações, a gente tem, por exemplo, a variante semântica da afasia progressiva primária, em que a atrofia é no polo temporal, tá? Então, qual que é a diferença, né? O paciente com Alzheimer, ele também tem dificuldade para lembrar de nomes, né? O que é... Ele vê uma maçã, ele não lembra o nome da maçã, ele vê um objeto, ele não lembra o nome do objeto, mas qual que é a diferença? O paciente com comprometimento semântico, se você perguntar para ele o contrário, falar, olha, aponta a maçã, ele não vai saber, tá? Ele não vai saber dizer aonde está a maçã naquela figura, porque ele não tem mais aquele vocabulário. Então, essa é a diferença, tá? E a demência semântica acontece quando esse acometimento do polo anterior temporal também vai para o polo temporal direito. E aí a gente começa a ter o prejuízo de gnóstico ali, né, de informações não verbais, né, prosopagnosia, capacidade de reconhecimento de faces, agnosia visual, que é diferente de anomia, tá? E aí nós temos aqui algumas topografias importantes, né, então, córtex pré-frontal dorso-lateral, muito associado à memória operacional, córtex polar temporal inferior e lateral associada à memória semântica, e a memória de procedimento, que é aquela que eu falei para vocês do andar de bicicleta, das coisas automatizadas, que geralmente está relacionada aos núcleos da base, área motora suplementar e cerebelo. Então, se a gente voltar aqui nesse esquema dos subsistemas de memória, a gente consegue topografar cada um deles, tá? Operacional aqui, episódico no circuito de Papez, semântica no polo temporal anterior e inferior,
procedimento na área motora suplementar, núcleos da base e cerebelo, e o priming, que na verdade está relacionado a memórias de cada um dos subtipos de informação que você dá de dica, o paciente consegue evocar, tá? E para terminar, esse é um dos últimos slides aí da aula, a gente tem 3 redes aqui que eu queria salientar para vocês que também são importantes, tá? Existe uma rede chamada rede de modo padrão, que a gente, os cognitólogos chiques chamam de rede default, né? Modo default. Esse modo default, ele é um modo de rede relacionado a um estado passivo, né? Assim, a um estado de introspecção, quando nós não estamos direcionando a nossa atenção para nada. Perfeito? Ou nós estamos direcionando para algo autorreferencial, por exemplo, eu estou pensando na minha bibliografia, na minha história, enfim. Nesse ponto, a rede de modo padrão, ou default, é ativada. E ela envolve essas estruturas aqui, pré-frontal mesial, pré-cúneus e cíngulo posterior, tá? Existe uma rede que é o contrário dessa, que é a rede central executiva, que nada mais é do que a rede dorsal subcortical, frontal dorsal subcortical, que nós falamos lá no início, lá das funções executivas, que é a rede que direciona a nossa atenção. E nós temos uma rede chamada rede de saliência, que é uma rede que faz o switch entre essas duas estruturas. Então, é uma rede que percebe estímulos de sistema límbico, de meio interno ou de meio externo, e troca a nossa atenção de um estado de introspecção para um estado de direcionamento da atenção. Para vocês terem uma noção, por exemplo, é suspeitado que pessoas com TDAH, a rede de modo padrão, que é essa rede de introspecção, né, ela atua em momentos em que não é para ela atuar. Por isso que a pessoa com TDAH parece estar classicamente viajando na maionese quando ela deveria estar direcionando a sua atenção. Perfeito? E aí, algo que eu queria trazer é o seguinte, existe muita evidência de que essa rede de modo padrão, ela tem relação com estruturas da DA, né? Então, assim, a doença de Alzheimer, ela acomete as regiões de pré-cúneus e cíngulo posterior de uma forma muito importante. Enquanto que essas regiões aqui de cíngulo anterior, regiões pré-frontais, ínsula anterior, são muito acometidas na DFT. Tá? Se alguém mostrar para vocês essas imagens, né, isso aqui são PETs FDG, né, PETs de glicose. Esse metabolismo, hipometabolismo aqui à esquerda, né, então as regiões mais escuras mostram o hipometabolismo, certo? Então, essas regiões aqui, temporoparietais, pré-cúneus e cíngulo posterior, são a assinatura patológica da doença de Alzheimer, tá? Então, toda vez que vocês virem um PET FDG desse jeito, isso é DA, tá? E, ao contrário disso, né, se você vir um PET FDG com um hipometabolismo frontal medial, em ínsula anterior e cíngulo anterior, isso muito provavelmente é DFT. Então, essas redes estão muito associadas a essas patologias especificamente, tá bom? Rede de introspecção e informações autobiográficas, rede de direcionamento de atenção e uma rede de switch entre essas duas. Certo? É isso, gente. Por hoje é só.